É uma alegria estar aqui partilhando com vocês tantas coisas, tantas aprendizagens. E que bom que a gente faz isso a partir do diálogo, né? Porque o diálogo nos estrutura. A gente aprende quando ouve, a gente aprende quando fala, e isso é muito bacana. A gente vai falar sobre direitos humanos e política de proteção. A Ampecom está numa fase muito bonita e desafiadora, né? Tem várias instituições pelo mundo afora, mas no Brasil também, que estão se debruçando, estão olhando, né, para esse movimento que chama política de proteção institucional, entendendo a importância disso, entendendo como isso se configura, entendendo o impacto disso, benéfico para as ações e para a proteção de todas as pessoas, né? É um grande guarda-chuva de proteção. E nós do Instituto Aliança fomos chamados assim para dialogar com a Ampecom. A gente tem feito isso com outras organizações também. Faz parte, inclusive, do nosso plano, porque nós também temos uma política de proteção institucional no Instituto Aliança, e parte desse plano é de implementação e tem a ver também com o diálogo com outras instituições. Só para dar um panorama rapidinho geral, e eu estou falando também aqui, só para dizer uma coisa, em nome de muita gente, tá? Eu gosto de lembrar isso, inclusive para mim mesmo, que a minha fala não fica tão sozinha, eu fico aqui representando um monte de gente, então é isso, direitos humanos e política de proteção. Vamos iniciar nosso papo? Vamos. A gente começa colocando ali, gente, falar em direitos humanos é falar em dignidade, né? E na perspectiva de que dignidade é quando a pessoa descobre o seu próprio valor, descobre que tem um valor. Então, dignidade nessa perspectiva de que se eu não ofereço a condição dessa dignidade, na perspectiva da proteção, algumas pessoas podem esquecer que tem valor. Não que elas não tenham, né? Porque o valor é algo intrínseco do ser humano. Mas se a gente não tem no nosso discurso, na nossa prática, a garantia dessa dignidade, muitas pessoas, né, podem esquecer desse lastro de valor que tem e que é tão importante, que faz as coisas acontecerem. A gente trouxe 3 imagens ali, eu espero que dê para ver, né? Porque quando fala de dignidade é muito amplo. E a gente tentou traduzir em 3 imagens. A primeira tem a mão de uma criança repousando em cima de mão de adultos. Depois tem um prato de comida, tá? Para quem não consegue, no meio é um prato de comida. Ao fundo também tem crianças. E aqui, na terceira, tem crianças entrando numa escola. Mas muito rapidamente, assim, né? A mão da criança repousando, protegida. Nós escolhemos também crianças porque temos aí um artigo 227 no país, né, quando fala de proteção, que é prioridade absoluta. Então, a gente escolheu esse recorte para falar de dignidade. Então, a mão que repousa na mão de adultos que protegem. A dignidade também tem a ver, por exemplo, com alimento. É uma questão básica que é negada para muita gente. E também, por exemplo, o direito de poder ter acesso à escola, à educação. Então, a dignidade ela está conectada, né? É uma teia que está conectada a muitos movimentos sociais. E quando a gente fala de proteção, a gente está falando também de um movimento que é institucional, porque é a política de proteção dessa instituição, mas é uma política de proteção que dialoga para fora dessa instituição também. E aí nessa perspectiva da comunidade. Então, pensando em direitos, a gente quer colocar rapidamente 2 palavras assim, valores e normas, né? Então a gente pode falar de valores e normas. E aí aqui embaixo, por exemplo, os valores são concepções e crenças, né? Então quando a gente fala de crença, ontem aqui alguém estava falando de espiritualidade, né? Então, assim, quando a gente fala de crença, quando a gente fala de comportamento e tudo, tem muito a ver com o que você acredita. É por isso que é importante falar do que a gente acredita, né? É muito importante dialogar sobre o que nós acreditamos, porque às vezes a gente na conversa descobre que as crenças elas são diferentes, e é muito importante perceber a diferença dentro da mesma crença, por exemplo, porque tem pessoas diferentes. Né? É por isso que os direitos humanos é no plural, assim, direitos humanos, é muito interessante, é muito básico, mas é muito bacana, porque existe muitas formas de ser humano, né? Então, assim, os valores, eles trazem essa concepção e as normas, elas podem ser definidas, né, para que a sociedade consiga se organizar. Olha como é que é importante, é muito legal que o valor venha antes da norma também, né? Porque o que eu acredito pode gerar também uma ordem. E se o que eu acredito não está, por exemplo, pautado em outros valores como humanidade, criticidade, etc., por exemplo, quando eu transformo isso em ordem, pode ser que isso não crie um movimento tão interessante. Algumas pessoas podem ficar de fora, etc. Então, o diálogo é importante para que a gente consiga entender que ninguém pode ficar de fora, sobretudo quando pensamos numa política de proteção, tá?
Então, valores e normas colaboram com a manutenção das nossas relações humanas saudáveis. E olha que legal, e para que a lei do mais forte não se estabeleça como base de ordem social. A gente vive uma realidade, né, ouvindo desde o primeiro dia aqui, né, quando surgiu lá atrás, ontem também, quando a gente foi na programação, fica muito clara essa história de que a economia de comunhão ela veio de uma percepção lá atrás de um olhar para a sociedade que estava desigual, né? E é isso. Então, assim, para que a gente fuja dessa percepção que a lei do mais forte, por exemplo, vai estabelecer um ordenamento, a gente precisa falar também dessa proteção, dessa política de proteção, para que favoreça um pouco para essa democracia, inclusive, né? Aí tem aí, já terminando a minha parte, então, olha só, dessa consciência toda, surgem o que a gente conhece como direitos humanos, né? Que é um conjunto de normas para possibilitar para que esses direitos, eles sejam inalienáveis, até para aquelas pessoas, por exemplo, que não percebem que têm esse direito. É o nosso dever fazê-la entender que ela tem esse direito. Inclusive, talvez uma das portas de tantas violações é exatamente a pessoa ignorar que tem o direito de ser protegido, por exemplo, né, de ser amparado, por exemplo. E aí a gente que tem um conhecimento, que a gente caminha, que a gente avança, é um dever ético, é um dever social, é um dever político, que a gente construa movimentos que protejam a todas as pessoas, né? E aí, às vezes, a gente percebe que sentir esses efeitos, às vezes a gente não consegue sentir, ou então a gente questiona, né? Mas será que isso acontece fácil? Então, será que a gente já se imaginou uma vida sem direitos humanos? Alguém já conseguiu pensar aqui? Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ouvir. Mas imagina uma experiência social de grupo que não tivesse direitos humanos, né? Se a gente imagina como que poderia ser isso. Então a gente precisa ter um norte também, né? Porque direitos humanos ele não é só uma ideia, ele não está só no mundo das ideias, ele não está só no mundo imaginário, numa concepção que foi refletida, mas ele precisa ser algo concreto. E a gente tem que ter parâmetros, né? Para que esse ordenamento aconteça. E aí a gente está destacando aqui 3 pontos tirados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são os artigos. O primeiro é que todo ser humano ele nasce livre, né? Seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. O terceiro artigo é todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança social. Ó, todos os seres humanos, tá? Todo ser humano. No terceiro, e o artigo 5 é ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tem outros tantos documentos no país da gente que embasam, né, esse discurso. Mas quando a gente olha, por exemplo, é muito comum às vezes, quando a gente está discutindo sobre isso, alguém olha e fala assim, uma desesperança às vezes, né? Mas isso aí não funciona. Você está falando numa bolha aí, está tudo bem, está aqui, por exemplo, falando disso aqui dentro desse espaço tão legal, etc. Né? Mas não mesmo, não está construído. Esse é o ponto. A gente fala de direitos humanos porque a gente precisa se comprometer com que isso aconteça. A gente tem esse parâmetro, esse norte. Então, todo mundo que se incomoda, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e eu achei muito interessante, eu guardo isso comigo. Toda vez que você olha para um artigo desse ou para outro documento, e você se incomoda a ponto de pensar, isso não está acontecendo, é desse incômodo que tem que sair alguma coisa. É desse incômodo que você tem que se provocar para dizer, então eu preciso me comprometer com isso, para que isso seja uma realidade. Porque a gente não pode esperar que alguém faça, né? Eu preciso me comprometer primeiro. Os direitos humanos eles precisam ser garantidos e aplicados a todas as pessoas, a partir da ideia de um valor universal, independentemente de sexo, de gênero, de etnia, de religião, nacionalidade ou classe social. E aí eu vou dar uma deixa para minha outra colega, que é a seguinte, é uma luta e uma conquista diária de todos e todas as pessoas, né? E aí muitas são as possibilidades para essas ações acontecerem em diferentes realidades e contextos. E aí a política de proteção que a gente está falando aqui agora, ela é um exemplo concreto também de exercício desses direitos humanos que a gente tanto fala. E eu vou passar para a Ilma agora para ela dar continuidade. Bom dia. Obrigada, Márcio. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando. E quando Márcio traz que a política de proteção, essa forma da gente aterrissar na realidade, em cada local onde nós estejamos, a gente saber que a gente tem algo que nos respalda, algo que é claro, algo que
a gente sabe o que fazer e como proceder diante das diversas situações. Quando a gente fala da política de proteção, a gente se pergunta por que uma política de proteção. E Márcio já trouxe essa fundamentação toda dessa relação da política de proteção com direitos humanos. Eu diria para vocês que a política de proteção hoje está na ordem do dia. Toda organização séria, toda organização que pretende fazer um diferencial no mundo, ela precisa olhar para isso. E isso parte de um reconhecimento. A violação ou as violações de direitos podem acontecer no nosso contexto. Então, eu diria que é um ato de coragem e é um ato também de amorosidade, porque na hora que a gente sabe que isso pode acontecer, digamos que eu conheço o Gilvan há 23 anos, tá? Então, eu amo o Gilvan. Na hora que acontece uma violação de direitos, Gilvan sabe o que é que vai acontecer, e eu sei, e isso está claro para todo mundo. Então, a gente elencou esses 3 porquês. Primeiro porquê, porque a pessoa que está engajada, né, a gente viu a colega falando aqui, lá da Amazônia, é importante que ela saiba que a ANPECOM, por exemplo, tem uma política de proteção. E quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, essas situações ainda ficam mais agravadas. Então, na hora que elas sabem que existe um espaço seguro, onde ela pode falar, e com quem ela pode contar, esse é um primeiro porquê, né? E isso hoje na igreja, inclusive o Papa Francisco, em todos os documentos, agora recentemente tem uma fala dele, ele traz muito isso, esse espaço de acolhimento. E aí, falar de uma política de proteção, a gente está falando aqui dos porquês, mas um passo adiante é a gente transformar isso na prática. E transformar na prática significa todas as pessoas que estão envolvidas, engajadas com essa organização, ela precisa saber desses caminhos. O segundo porquê é a transparência, né? Então, é importante que tudo esteja claro, que a gente saiba quais são as regras, quais são as normas, qual é o nosso código aqui, né, que respalda as nossas ações. Então, definir e compartilhar sobre o que e como fazer em casos de abusos. A gente tem falado muito e ouve muito falar de abuso sexual, mas a política de proteção ela abrange também outros abusos. Ela abrange, por exemplo, maus tratos. Às vezes a gente está no estresse, né, da organização e alguém trata mal uma pessoa. E tem casos extremos, a gente viu aí uma organização internacional, por exemplo, no Haiti, que teve casos de funcionários da própria organização estabelecendo relação de prostituição com mulheres. Então, é sobre isso. A gente está falando de pessoas que estão no estágio extremo. Nesse instante, nós vimos falar de justiça, a Thelminha falou de justiça social. É isso, quando a pessoa está numa situação de desigualdade, ela está numa situação de fragilidade muito grande. Então, ter essa transparência é muito importante. E o terceiro ponto, que aí é mais institucional, ter uma política de proteção gera confiança na própria organização e gera confiança também nos dirigentes da organização, que respondem pela organização, né? Quando a gente está com esse chapéu de dirigir uma organização, quem responde não é só a organização, é a organização e seus dirigentes. Então, esse é um terceiro porquê. E aí a gente vai para uma outra pergunta, que é o que deve conter, né? E aí daqui a pouco o Dima vai falar um pouco do processo na ANPECOM. Ela deve conter os princípios da organização, as legislações, né? As legislações do país, e um glossário dos termos. Então, para esse universo aqui, o que é que nós estamos entendendo com isso? O que é que nós estamos entendendo com aquilo? Então, ter um glossário claro dos termos, para que todo mundo possa entender e falar a mesma linguagem. Precisa também ter uma análise dos riscos institucionais. Então, quais são os riscos? Às vezes, a gente tem muito esse processo. No Instituto Aliança, por exemplo, nós tivemos muito isso. Quando a gente começou a trabalhar a política de proteção, as pessoas sempre traziam a proteção dos colaboradores. Esse é uma outra discussão. Isso aí é um código de conduta. Quando nós estamos falando de política de proteção, é proteção às pessoas com as quais nós trabalhamos.
Então, qual é a análise de risco? Por exemplo, a gente viu ali um trabalho, se a gente trabalha com crianças. Então, é evitar, por exemplo, que uma pessoa só trabalhe com criança. Todo trabalho com criança e adolescente, ter pelo menos 2 pessoas. Esse é um cuidado, e aí vem de quê? De uma análise de risco. Se eu tenho uma pessoa só trabalhando com a criança, e a criança, às vezes, não percebe nem o que é uma violência, um abuso sexual, depender da idade, por exemplo, a criança não vai saber, quem é que vai defender aquela criança? Entende? Então, são coisas assim, muito críticas que a gente precisa colocar todos os riscos que a gente tem nas diversas atividades com as quais nós fazemos, e aí tem uma complexidade grande, porque a Ampecom é imensa, né? Mas é importante fazer. Então, a partir da análise de riscos, o que é que a gente precisa definir, que deve conter claramente a política de proteção? Como é que nós vamos prevenir que esses riscos aconteçam? Então, os mecanismos de prevenção, e aí, uma das coisas que muitas vezes a gente vê, por exemplo, algumas organizações colocando fotografias do público atendido. Quando você pega, esse é um exemplo muito concreto. Então, do ponto de vista da comunicação, por exemplo, não expor. Por quê? Porque a gente tem crimes cibernéticos, a gente tem várias outras situações que podem acontecer. Então, a gente ter o cuidado de embaçar a imagem, de colocar imagens coletivas, colocar imagens que peguem, como o Márcio trouxe aqui, as mãos, não traz uma imagem frontal de uma criança, de um adolescente, de uma mulher. Então, esse é, por exemplo, um mecanismo de prevenção. Mas existem tantos outros, a gente pode pensar isso tanto na área de comunicação, na área da gestão. Quem que a gente traz para a organização? Quem que é a Ampecom, por exemplo, quais são os critérios de organizações que podem fazer parte da Ampecom? Então, isso para quê? Qual é o nosso balizador? O balizador são os direitos humanos, a garantia dos direitos humanos. Quem está de acordo com as normas com as quais nós trabalhamos. E, a partir do mecanismo de prevenção, os mecanismos de proteção. Ou seja, admitir, a gente tem um histórico de silenciamento muito grande, de silenciamento das pessoas que sofreram violações, né? E hoje a gente está vendo um processo muito grande de ter essa coragem, de não botar sujeira para debaixo do tapete e de expor isso. Então, qual é o mecanismo de proteção para que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta aceita, se sinta respeitada, porque essa dor é uma dor para o resto da vida, né? E, inclusive, o Papa Francisco diz isso. Você pode dizer você pode esquecer o que lhe disse, o que você falou, mas você nunca vai se esquecer de como você se sentiu diante de uma situação de violência. Então, essa aqui tem até uma frase dele que eu acho que eu trouxe aqui num dos documentos de abril do ano passado. Aqui, né? Ele diz o seguinte, que é preciso ter um plano de proteção, cura e justiça. Isso são palavras do Papa no discurso de abril de 2022. Então, eu acho que resume bem isso, que é a cura, a proteção, primeira proteção, a cura e a justiça. Tá? Então, como a gente faz isso, né? Como? Então, primeira coisa é o acolhimento, a escuta, criar esse espaço seguro em que as pessoas possam se sentir elas, serem elas, que elas não se sintam culpadas, porque, historicamente, a culpa é de quem sofreu a violência. Então, é uma revitimização diante dessa situação. E, para isso, é preciso muita delicadeza no agir. É preciso ter muita empatia, ter uma escuta muito empática, de se colocar no lugar do outro. Uma segunda via são os encaminhamentos voltados tanto à proteção, são duas coisas aí. Tem a proteção e tem a responsabilização. Como é que nós vamos garantir que essa pessoa seja protegida, de fato, e como é que a gente vai responsabilizar os culpados. Então, são 2 caminhos, e aí precisa de orientação, encaminhamento para os órgãos competentes e respeitar aí a legislação
do país. Por exemplo, se a gente está trabalhando com criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer isso. Se está trabalhando com mulheres, a Lei Maria da Penha. E aí vai ter esse caminho aí da responsabilização. E outras medidas protetivas, que aí vai depender muito da gravidade da situação. Por exemplo, se no âmbito da organização acontece uma questão de maus tratos, é grave, mas você pode dar uma advertência à pessoa, você não precisa afastá-la ela imediatamente. Mas, se for, por exemplo, um abuso sexual, é uma natureza completamente diferente. Então, não precisa você comprovar, diante da suspeita, essa pessoa, ela precisa ser afastada imediatamente, e as investigações vão acontecendo, né? Ela pode voltar, caso não se comprove, mas, em se comprovando, ela é afastada definitivamente. E isso precisa estar claro, isso precisa ser difundido com todas as pessoas, tanto as pessoas que fazem parte da organização, como as pessoas que são atendidas pela organização também. E aí eu vou convidar a Dima para ela contextualizar. Então, exatamente respeitando o nosso tempo, eu vou pedir a vocês para um minutinho escutarem essa introdução, porque esse é um momento muito importante, histórico, para a economia de comunhão. Nesses 32 anos de existência, o movimento EDC construiu uma história singular, da qual você, eu, todos nós fazemos parte. Mas hoje chegou a hora de uma outra importante decisão. É uma maior atenção para com a cultura de proteção. E a gente entendeu que a cultura de proteção, ela envolve conscientização, prevenção, correção de riscos e de perigos, porque os danos físicos, os danos psicológicos e materiais, a gente tem que cuidar para que eles não aconteçam em toda a rede EDC. E o objetivo central que nós decidimos começar a trabalhar com essa política é para criar cada vez mais um ambiente seguro e pacífico. Porque sem um ambiente seguro e pacífico, não chegaremos num mundo justo, eco e fraterno, é evidente. Então, pode só colocar em que ponto estamos na economia de comunhão desse trabalho. Exatamente o projeto Amazônia Viva, com apoio da Pórticos, ele possibilitou que a gente entendesse que precisava começar a construir a política de proteção. E aí nós tivemos o grande apoio, seja do Instituto Aliança, seja de uma outra consultoria que a Pórticos colocou à nossa disposição. Falei que o Instituto Humanos está dando uma consultoria em conjunto com o Instituto Aliança. Nós já estruturamos o percurso para toda a equipe se envolvesse e aprofundasse o tema. Esse espaço, aqui nesse fórum de informação e de formação, faz parte desse processo que a gente desenhou. Porque não é possível que a equipe se envolva, aprofunde, sem a rede inteira também se tornar protagonista. A próxima etapa, nós fizemos 4 encontros de planejamento e de alinhamento com o Instituto Aliança. Participamos de 2 workshops online, quase toda a equipe, e depois a gente começou a construir esse documento da análise dos riscos. Olhar para dentro nem sempre é fácil, mas era preciso fazer. E ali nós pudemos enxergar que atividades, que ações podem gerar dano. Quais são esses danos? E qual é a probabilidade que esses danos ocorram e, quando eles ocorrerem, qual é o impacto que pode gerar. Então, nos debruçamos sobre essa análise. Em seguida, nós começamos um processo de escuta do nosso público sujeito. Escutamos já os indígenas, os ribeirinhos, as mães empreendedoras, os participantes do projeto Supera. E os próximos passos, vocês vão receber, após o nosso fórum, um formulário onde vocês também vão poder
construir com a gente a política. É simples, vai ser rápido, bem claro. Ou seja, todos nós estaremos envolvidos nessa construção. E está em fase de escrita já o documento, de fato, da política de proteção. Como a Ilma disse, fizemos a análise do risco, já construímos o glossário, estamos ali na etapa 3. Pode passar? E eu sei que já está concluindo, mas eu queria dizer para vocês como foi que a gente estruturou essa escuta do público sujeito. Nós fizemos 4 perguntas. Eu me sinto cuidado quando? Eu me sinto em perigo quando? Eu me sinto abandonado quando? Eu me sinto seguro quando? A gente fez uma dinâmica do café latino e eles puderam fazer em formas de colagem, de desenho, de escrita, as respostas a essas perguntas. Foi um jeito leve, interativo, simples, mas de ir aprofundando essas questões com o nosso público sujeito. Vocês estão vendo aí os trabalhos e também o resultado nos cartazes, ok? Bom, a outra, não vou me delongar, mas eu queria só dar algumas respostas que eles deram. Eu me sinto cuidado quando estou em segurança, em paz. Estou com a autoestima lá em cima. Tiveram respostas de várias naturezas, psicológicas, comportamentais, físicas, mas muito interessante. E um deles disse assim, quando eu me sinto abandonado, quando eu não tenho atenção e acolhimento, quando meus amigos me rejeitam nas reuniões com os líderes e os caciques, quando as pessoas me deixam sozinhas, não falam comigo, quando as pessoas me excluem. Isso é só para dar a ideia do tipo de resposta que a gente conseguiu colher nesse trabalho. E eu me sinto protegido quando eu destaquei aquele que eu achei bem interessante, quando eu tenho o apoio dos líderes. Tem outras respostas também. Então, esse aí foi um dia muito interessante. A gente fez um encontro online com todos os participantes do Supera, também para criar esse espaço de diálogo e de escuta sobre essas questões. Isso aí é só para vocês terem ideia em que ponto que a gente começou o trabalho do documento, mas como todos nós vamos conhecer o documento, eu quero terminar aqui com a declaração. E a gente esperou esse momento solene e único de fazer essa declaração e vejam se vocês concordam. Nesses 32 anos de existência, o Movimento EDC construiu uma história singular, da qual eu, você, todos nós fazemos parte. Chegou a hora de outra importante decisão, maior atenção para com a cultura de proteção. A cultura de proteção envolve a conscientização, a prevenção e a correção de riscos e perigos que possam causar danos físicos, psicológicos ou materiais a todos os que compõem a rede EDC no Brasil. O objetivo central é proporcionar um ambiente seguro e pacífico para todos os nossos, independentemente de sua idade, gênero, raça ou condição socioeconômica. Portanto, declaramos que está em processo de construção e implementação uma política de procedimentos de gestão de riscos referente à salvaguarda das pessoas que se envolvem com a ADC. Queremos assumir o compromisso e a responsabilidade pela proteção de todos e todas os envolvidos e envolvidas nas atividades da economia de comunhão do Brasil. Encontra-se em definição objetivos, metas e indicadores de desempenho em relação à proteção. E que treinamentos, capacitações e campanhas de conscientização sobre a importância da proteção estão sendo desenvolvidos. E ainda que mecanismos de comunicação, feedback e reconhecimento sobre as boas práticas de proteção estão sendo criados. Estamos aqui hoje para incentivar a participação, a colaboração e a melhoria contínua dos processos de proteção, que são também o nosso foco. O espaço mais apropriado que encontramos para fazer essa declaração é esse Fórum Nacional da Economia de Comunhão. Reconhecemos que a estruturação e implementação da política de proteção não é responsabilidade exclusiva da gestão da ANPECOM e de sua equipe executiva, mas sim uma tarefa que precisa do engajamento de todos e todas nós.
um novo desafio, um novo tempo. Essa é também uma forma de construir um novo modelo de desenvolvimento que seja humano, integral e solidário.